Conte Verde apresenta La Copa es nuestra! Minuto da Euro. Grazie signore che ci ha dato il calcio! Grazie signore che ci ha dato il calcio! Olá, eu sou o João Rai, você está no Minuto da Euro, mais um dia de Eurocopa aqui para a gente falar no Conte Verde, mas antes da gente falar dos 4 jogos finais da primeira fase, da fase de grupos, queria convidar você para seguir o Conte Verde nas redes sociais, @ConteVerde_, e também apoiar no Apoia-se, apoia.se/ConteVerde, a sua ajuda vai colaborar para que o Conte Verde atinja mais pessoas, para que o Conte Verde continue falando do futebol de seleções pelo mundo. E hoje nós tivemos 4 partidas pelo grupo E, Eslováquia, Romênia e Ucrânia contra a Bélgica, e no grupo F, Geórgia contra Portugal e Tchequia contra a Turquia. Georgia attacking, and it's Kvaratskhelia. First chance of the game, first goal of the game. Sensational start for Georgia. E nós vamos primeiro com o grupo E, Eslováquia, Romênia e Ucrânia e Bélgica, as 4 seleções que chegaram empatadas no início da partida, e o começo dos jogos marcou muito equilíbrio. A Ucrânia começou tentando ir para cima, mas a primeira chegada da tarde foi com o Lukaku, que recebeu na área e chutou errado para a defesa de Trubin. Lukaku que fez uma participação na Euro bem complicada até agora. E na outra partida, a Eslováquia teve a primeira chance em arremate de Kuka, que parou em defesa de Nita. E a Romênia respondeu em chute de Hachu, que parou numa boa defesa do Dubravka. E lá em Stuttgart, a Ucrânia teve a primeira oportunidade na partida com o arremate de Yarenchuk. E em Frankfurt, a Eslováquia era melhor e chegava no ataque com Haraslin, que cobrou falta, a bola passou por todo mundo e tirou tinta da trave. Depois Kuka cruzou na área e Duda sozinho cabeceou para abrir o placar. E nesse momento a Eslováquia ia para a liderança e a Romênia era a lanterna sendo eliminada. No jogo de Stuttgart, a Ucrânia cresceu e o jogo ficou movimentado. Yarenchuk recebeu na área, mas ao invés de chutar, tentou o passe e perdeu uma boa oportunidade de abrir o placar para a Ucrânia. De Bruyne tentou 2 vezes, primeiro em falta, que passou rente à trave, e depois um chute de fora da área que Trubin defendeu. E a Romênia também cresceu no jogo, Hachu tentou mais uma vez e parou em Dubravka, só que depois Hagi foi derrubado por Ranko quando invadia a área. O árbitro marcou falta fora da área, mas o VAR chamou e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Marin bateu bem e empatou. A Romênia pulava de último para a primeira posição e eliminava a Ucrânia só com esse gol aí de empate, mesmo com as seleções tendo todas 4 pontos. E no segundo tempo, as primeiras oportunidades foram do jogo em Frankfurt. Marin arriscou da entrada da área e Dubravka fez a defesa. Na sequência da jogada, Dragos arriscou e a bola bateu no ferro em cima do gol, enganando uma parte do estádio, e em meio a um temporal, a Eslováquia respondeu em chute de Strelec, que parou numa defesa do Nita, com a perna. Depois, Haraslin chutou da esquerda e quase acertou o canto. Em Stuttgart, a Bélgica voltou melhor e teve boa oportunidade com Lukaku, que parou novamente em Trubin. Depois, Carrasco tabelou com o atacante Lukaku e chutou para a boa defesa do goleiro do Benfica. A Ucrânia, que precisava de um gol para avançar, começou a aparecer no jogo. Dovbyk recebeu na esquerda e chutou para a defesa de Castells. Depois, o artilheiro de La Liga arriscou da entrada da área e acertou a rede pelo lado de fora. Aí o Malinovski quase enganou todo mundo quando bateu o escanteio fechado. A zaga deu bobeira e o Castel salvou em cima da linha, e a Bélgica tentava aproveitar os contra-ataques. E em um, puxado pelo Carrasco, De Bruyne agitou para o Bakayoko, que chutou para fora. No fim, Sudakov passou por 3 marcadores, invadiu a área, mas chutou em cima do goleiro Castells. Fim de jogo, todo mundo terminou com 4 pontos, e o saldo de gols decidiu tudo, com a Romênia na liderança, a Bélgica em segundo, a Eslováquia em terceiro e a Ucrânia eliminada em quarto. Já nos outros jogos que fizeram o fechamento do grupo F, Geórgia e Portugal e Tchequia e Turquia, Portugal, que veio na reserva, veio com jogadores aí poupando os titulares. Antes das primeiras impressões, o Antônio Silva já de primeira errou um passe no meio de campo, já no começo do jogo, deu de graça para Mikal Tadze, que lançou o Kvara para invadir a área e abrir o placar. 1-0 para a Geórgia já de cara no jogo. Na outra partida, Provod arriscou da entrada da área, a bola desviou na defesa e Gunok salvou. Depois, Arda Güler deu a resposta turca, em chute de fora da área que foi pela linha de fundo.
Só que aos 19 minutos a situação complicou para a Tchequia. Barak deu um pisão no pé de Özcan, recebeu o segundo amarelo e já foi expulso. E em Gelsenkirchen, Portugal começou a chegar e parar em Mamardashvili. Cristiano Ronaldo cobrou falta e o goleiro defendeu, depois foi João Palhinha que parou no arqueiro georgiano. Quando o goleiro errou em cruzamento na área, Pedro Neto acertou a rede pelo lado de fora. E no lance o Cristiano Ronaldo pediu pênalti e ganhou um cartão amarelo ainda de graça. Depois, João Félix aproveitou a saída errada de bola georgiana e mandou para fora. E em Hamburgo, com um a mais, a Turquia ficava mais com a bola, mas não criava muitas chances. Na mais perigosa, Yılmaz arriscou na entrada da área e mandou pela linha de fundo. A Tchequia quase aproveitou um contra-ataque para abrir o placar, mas Jurasek parou em Gunok. Quem quase aproveitou em poucas chegadas foi a Geórgia, no arremate do nosso querido Kvaratskhelia na rede pelo lado de fora. Mas era Portugal quem criava mais. O Cristiano Ronaldo recebeu na área e Gvilesiani chegou travando na hora certa. Depois, Palhinha mandou da meia-lua para fora. João Félix ainda tentou um arremate, mas Mamardashvili salvou mais uma. Na cobrança de escanteio, Pedro Neto cobrou fechado e o goleiro georgiano apareceu mais uma vez, estava inspirado, o nosso querido Mamardashvili. Na segunda etapa, a Geórgia teve mais uma grande oportunidade depois de um cruzamento na área. Mikhail Tadze furou e o Kvaratskhelia, que não esperava o erro do colega, pegou todo errado na bola e não acertou o chute. Depois, Mamardashvili fez defesaça num chute do Dalot, mas não valeu nada porque na origem da jogada o Antônio Silva derrubou o Lochoshvili na área e o VAR chamou e o árbitro deu pênalti. Na cobrança, Mikhail Tadze marcou e se isolou na artilharia da Euro. E no outro jogo, a Turquia começou indo para cima, aproveitando da vantagem numérica, e o Diz acertou um chutaço de fora da área e Stanek voou para defender. Na sequência da jogada, Çalhanoğlu acertou um lindo chute e aí abriu o placar para a seleção turca. O confronto estava morno, estava lá meio parado, já que a Tchequia não conseguia pressionar muito devido à desvantagem numérica, mas Gunok vacilou após uma cobrança de lateral, perdeu a dividida com Chorin e Sulsek empatou o jogo. O empate animou os tchecos que foram para cima em busca da virada que daria a classificação para eles. A Turquia encontrava espaços e teve chances de fazer o segundo. Özcan teve a melhor chance quando arriscou da entrada da área e mandou por cima do gol. Já em Gelsenkirchen, Portugal não conseguia chegar com tanto perigo e a Geórgia quase ampliou. Shakvetadze recebeu na área e mandou por cima do gol e depois Mekvabishvili foi quem errou o alvo e mandou na rede pelo lado de fora. E os lusos só voltaram a aparecer nos acréscimos. Semedo recebeu um cruzamento na área e Mamardashvili fez uma grande defesa. Depois o Francisco Conceição cruzou na área, o Jota tentou de letra e a bola tirou tinta da trave. Por fim, o Dalot arriscou de longe e Mamardashvili, o nome do jogo, o craque da partida, fez mais uma defesa. E em Hamburgo, a Turquia seguia encontrando espaços, Yılmaz arriscou da entrada da área e Kovar, que teve que entrar ao longo do jogo, fez a defesa. Só que já nos acréscimos, na Bacia das Almas, Cenk Tosun recebeu na área, tirou a marcação e fez o gol que confirmou a classificação da Turquia para as oitavas de final. Então fica aí o placar de 2-1 para a seleção turca contra a Tchequia. E temos assim fechados, o grupo E e o grupo F. Grupo E que teve a Romênia passando em primeiro, a Bélgica em segundo, a Eslováquia em terceiro e a Ucrânia em quarto, todas com 4 pontos. Incrível, impressionante o que aconteceu nesse grupo. O grupo F teve Portugal em primeiro com 6 pontos, a Turquia em segundo também com 6, a Geórgia em terceiro com 4 pontos e a Tchequia em quarto com 1 pontinho apenas. E agora temos todos os confrontos das oitavas de final definidos na Eurocopa. Espanha e Geórgia jogam no domingo às 4 horas da tarde, Alemanha e Dinamarca jogam no sábado às 4 da tarde, Portugal e Eslovênia jogam na segunda-feira às 4 da tarde, França e Bélgica jogam na segunda-feira à 1 da tarde, Romênia e Holanda jogam na terça-feira à 1 da tarde, Áustria e Turquia jogam às 4 da tarde na terça-feira, a Inglaterra e a Eslováquia se enfrentam à 1 da tarde do domingo e a Suíça joga contra a Itália à 1 da tarde do sábado. Esse aí é o chaveamento da Eurocopa, todos os jogos definidos, todos os grupos fechados. Lembrando que teremos também um resumo, uma análise da fase de grupos da Eurocopa aqui no Conte Verde, aqui no Minuto da Euro. Então vocês não percam que teremos aí toda a análise da fase de grupos antes dos jogos que teremos aí das oitavas de final. Beleza? Ficamos por aqui. Agradecer aí a vocês que nos escutaram até agora, o resumo do dia.
E pedir para vocês também seguirem o Conte Verde nas redes sociais, @ConteVerde_, e também no Apoia-se, apoia.se/ConteVerde. Qualquer valor aí ajuda o Conte Verde a continuar funcionando, a continuar cobrindo o futebol de seleções pelo mundo. Conte Verde, os caminhos da Eurocopa e da Copa do Mundo passam por aqui.